Você já se inscreveu no canal Espiritismo Teste? Não esqueça de ativar o sininho e todas as notificações. Assim te informaremos quando houver novos vídeos. E ajude a manter este trabalho voluntário, clicando em Seja Membro. Com isso você nos ajuda a produzir mais conteúdo sobre nossa rica doutrina, com a melhor qualidade técnica possível. E não se esqueça de clicar no like e compartilhar com seus amigos. Gratidão pela sua presença. Olá meus amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, uma das obras fundamentais da doutrina espírita. Ou você pode chamar também de episódio de uma série de Carl Sagan, o famoso físico, enfim, eu não lembro quem que ele era, mas assim, era um desses programas legais de universo, de leis, de... enfim, todas essas coisas. Porque nós estamos num capítulo chamado Uranografia Geral, que está falamos sobre o espaço-tempo, a matéria, as leis e as forças, e hoje nós vamos falar sobre a criação primária. Então, sem demora, vamos lá para o estudo. Depois de termos considerado o universo sob os pontos de vista gerais da sua composição, das suas leis e das suas propriedades, podemos estender os nossos estudos ao modo de formação que deu origem aos mundos e aos seres. Disseremos, em seguida, a criação da Terra, em particular, e ao seu estado atual na universalidade das coisas e daí, tomando esse globo por ponto de partida e por unidade relativa, procederemos aos nossos estudos planetários e siderais. Eu não estou falando que está parecendo um programa de Carl Sagan. Então, ele conceituou, são comunicações do espírito de Galileu Galilei, tá? São conceituações que ele fez para que a gente comece a falar sobre a criação primária. A criação primária, como que começou tudo? Olha que interessante. Então, vamos lá no item 13 agora. Se bem compreendemos a relação, ou, antes, a oposição entre a eternidade e o tempo, se nos familiarizamos com a ideia de que o tempo não é mais do que uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias, ao passo que a eternidade é essencialmente una, imóvel e permanente, insuscetível de qualquer medida, do ponto de vista da duração, compreenderemos que para ela não há começo, nem fim. Do outro lado, se fazemos ideia exata, embora necessariamente muito fraca da infinidade do poder divino, compreenderemos como é possível que o universo haja existido sempre e sempre exista. Desde que Deus existiu, suas perfeições eternas falaram. Antes que houvessem nascido os tempos, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno quanto ela. Agora a gente entra numa região que, por mais força de imaginação que a gente tenha, eu particularmente fico sempre assim, com cara de bobolhando, né? Porque estamos falando de eternidade, né? Do universo que sempre existiu, que Deus sempre existiu. É difícil, mas vamos ver o que ele quer nos transmitir hoje. Existindo, naturalmente, desde toda a eternidade, Deus criou por toda esta eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longínqua que seja a época a que recuemos, pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre. Além desse limite, uma eternidade, ponderai bem esta ideia, uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas teriam permanecido sepultadas em muda letargia inativa e infecunda. Uma eternidade de morte aparente para o Pai eterno que dá vida aos seres, de mutismo indiferente para o verbo que os governa, de esterilidade fria e egoísta para o espírito de amor e vivificação. Compreendamos melhor a grandeza da ação divina e a sua perpetuidade sob a mão do Ser Absoluto. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento a ondas de luz que se vão espalhando por todos os lados na extensão. Do mesmo modo, o universo, nascido do eterno, remonta aos períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux do início. Fiat Lux significa faça-se a luz. Também era um palho de fósforo. Aliás, sumiu, né, o Fiat Lux.
Enfim. Olha que interessante, porque assim, tá me martelando na cabeça assim, que a nossa ciência hoje chegou num ponto onde não avança, ou seja, houve um Big Bang, uma grande explosão, né, e que originou todo o universo. Não se sabe ao certo quanto tempo isso foi, muito tempo, e não se sabe de onde vem isso, de onde vem esse Big Bang. E eu achei muito interessante pensando nisso, porque é difícil a gente entender algo que não tem começo, né? E que não tem fim, mas especialmente que não tem começo. Ele diz assim, imagine que por mais longínqua é a época que a gente recua, por exemplo, na época do Big Bang, pela imaginação, os supostos limites da criação haverá sempre além deste limite uma eternidade durante a qual as divinas hipóstases, as volições infinitas teriam permanecido sepultadas em muda letargia, inativa e fecunda. Daí eu começo a pensar, quer dizer que o Big Bang veio de alguma outra coisa que já existia, e portanto o Big Bang não é bem o começo do universo. Há algumas teorias que o Big Bang ele se origina de outro universo. Hoje a ciência tem a teoria dos multiversos, ou universos paralelos, e que o Big Bang se originaria de um universo paralelo. Olha que coisa doida. Inclusive a gente pode chamar o universo extrafísico ou universo espiritual como um universo paralelo, um outro universo. Tá? Bem interessante. Será que eu estou com a linha de raciocínio fácil de entender? Bem interessante, gostei disso. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. Que mortal poderia dizer das magnificências desconhecidas e soberbamente veladas sob a noite das idades que se desdobraram nesses tempos antigos, em que nenhuma das maravilhas do universo atual existia, nessa época primitiva em que, tendo se feito ouvir a voz do Senhor, os materiais que no futuro haviam de agregar-se por si mesmos e simetricamente, para formar o templo da natureza, se encontraram de súbito no seio dos vácuos infinitos, quando aquela voz misteriosa, que toda a criatura venera e estima como a de uma mãe, produziu notas harmoniosamente variadas, para irem vibrar juntas e modular o concerto dos céus imensos. Que coisa linda! Obviamente é uma linguagem figurada, tá? Quando ele está falando a voz de Deus, tudo isso é uma linguagem figurada que era o que mais se comumente existia ou tinha na época quando se pensava em Deus. Tá? Nós estamos falando uma época que não tinha espiritismo, o espiritismo estava nascendo, então o Deus que se conhecia era esse Deus católico, do velhinho, das pinturas do Michelangelo lá na Capela Sistina, no Vaticano, sabe? O Deus que é pai de Jesus, então é um velhinho. Então essa linguagem figurada está falando sobre isso, mas aí ela fala de aquela voz misteriosa que toda criatura venera e estima como a de uma mãe. Olha que lindo! Produziu notas harmoniosamente variadas. Ai, que coisa mais linda, gente. Não sei, está falando de música, mas eu sou suspeito para falar. O mundo ao nascer não foi estabelecido na sua virilidade, na sua plenitude de vida. Não. O poder criador nunca se contradiz e, como todas as coisas, o universo nasceu criança. Revestido das leis mencionadas acima e da impulsão inicial inerente à sua formação mesma, a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Em virtude das forças que predominaram sobre um ou sobre outro deles e das circunstâncias ulteriores que presidiram aos seus desenvolvimentos, esses centros primitivos se tornaram focos de uma vida especial, uns menos disseminados no espaço e mais ricos em princípios e em forças atuantes, começaram desde logo a sua particular vida astral, os outros, ocupando ilimitada extensão, cresceram com a lentidão extrema. Ou de novo se dividiram em outros centros secundários. Gente, alguém sabe me dizer de quando que é a teoria do Big Bang?
Porque eu desconfio que a teoria do Big Bang não é da época de Kardec. E aí eu vejo nesta fala, parece que ele está definindo como foi o Big Bang, como se deu a expansão, os turbilhões, os choques, as criações e as forças sendo criadas, a força da gravidade, etc. e tal. Eu tenho essa impressão. Mas eu acho que a teoria do Big Bang é posterior, não é dessa época de Kardec, não. Portanto, o que Galileu Galilei está falando aqui, com palavras mais poéticas, é justamente o que a ciência hoje está descobrindo, né? E ainda continuo com aquela pulguinha atrás da orelha sobre o que a gente acha que é o Big Bang, ele vem de outra coisa, porque da eternidade. Transportando-nos a alguns milhões de séculos somente, além da época atual, verificamos que a nossa Terra ainda não existe, que mesmo o nosso sistema solar ainda não começou as evoluções de vida planetária. Entretanto, já esplêndidos sóis iluminam o éter, já planetas habitados dão vida e existência a uma multidão de seres, nossos predecessores na carreira humana, que as produções opulentas de uma natureza desconhecida e os maravilhosos fenômenos do céu desdobram, sob outros olhares, os quadros da imensa criação, que digo já deixaram de existir esplendores que outrora fizeram palpitar o coração de outros mortais, sob o pensamento da potência infinita. E nós, pobres seres pequeninos, que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação. Gente, estou arrepiado. Ele está definindo aí que muito antes dessa criação que a gente conhece, né, já haviam outros sóis esplêndidos iluminando o éter, planetas habitados, a existência de uma multidão de seres, nossos predecessores, nossos antepassados na carreira humana. Ai, gente, que coisa mais linda. E aí dá para entender dos espíritos felizes, realmente eles não poderiam estar nem neste sistema solar, porque, por exemplo, Jesus está presente aqui, segundo os relatos espirituais, desde a criação do planeta Terra, há 4,6 bilhões de anos atrás. Né? E Jesus já era um espírito feliz. Então pare e pensa nos mundos que ele já tenha vivido, talvez nem neste universo, e sim num outro universo que derivou este que a gente existe. Gente, e nós seres, pobres seres pequeninos que viemos após uma eternidade de vida, nós nos cremos contemporâneos da criação, ou seja, a gente se acha a última bolacha do pacote. Ainda uma vez, compreendamos melhor a natureza. Saibamos que atrás de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é teatro de inimaginável sucessão e simultaneidade de criações. Tais nebulosas, que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu, são aglomerados de sóis em vias de formação, tais outras são vias lácteas de mundos habitados, outras, finalmente, sedes de catástrofes e de deperrecimento. Saibamos que, assim como estamos colocados no meio de uma infinidade de mundos, também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações, anteriores e ulteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão à formação isolada do nosso pequenino globo. Meu Deus, você percebe como amplia a nossa visão? Até mesmo da criação? Gente, olha, eu juro, eu tô arrepiado. Eu não li, eu não estudei isso, eu não vi com estes olhos, mas não sei, tem uma coisa assim que está me dizendo, olha, ele está explicando aí o Big Bang, tudo que aconteceu depois, como a nossa ciência compreende hoje, mesmo não é contemporâneo, não é teoria dessa época. Me corrijam se eu estiver errado, tá, gente? Eu não vou parar aqui para pesquisar, senão eu breco o vídeo para saber assim, quando que foi teorizado o Big Bang. E aí ele diz que vem muito tempo antes e que existiam seres antes dessa criação, que a gente se acha contemporâneo dessa criação, a gente acha que conhece o começo, mas que não é isso. E que isso vai continuar, porque muitos desses seres já foram extintos nos mundos extintos, nos sóis extintos, como o nosso Sol um dia vai se apagar, como todas as estrelas vão se apagar e vai consumir todo o seu sistema planetário. Vai demorar, fica tranquilo, vai demorar. Gente, eu estou
E que linguagem poética, que coisa mais linda. Eu te recomendo a você, leia de novo esse trecho. Talvez a gente encontre mais coisas ainda. Está dizendo sobre a eternidade. Ai, que coisa mais linda. Eu gostei. Você gostou? Conta aí pra gente. Um beijo e eu te espero no próximo, que nós vamos falar sobre a criação universal. Até lá. Tchau.